Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria estarmos aqui mais uma manhã para a glória do Senhor Jesus, em mais um devocional da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Eu sou o Luiz, você está nos acompanhando durante este estudo sobre o livro dos Salmos. E ontem nós falamos sobre o Salmo 31 e hoje vamos falar a respeito do Salmo 32. Para isso, meu irmão, eu convido vocês a orarem neste momento junto comigo. Senhor Deus, obrigado por este dia. Obrigado pela noite de sono em que o Senhor nos protegeu, em que o Senhor cuidou de nós, nos deu uma boa noite de sono, bons sonhos. Obrigado, Pai. Nos conduza, Deus, neste momento de estudo do Salmo 32 e que possamos meditar neste texto durante todo esse dia e que a Tua palavra venha nos conduzir em todas as nossas ações. É o que nós oramos e agradecemos e pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, o Salmo 32, ele é um dos chamados salmos penitenciais. O que significa isso? São salmos de penitência, de perdão, de busca de sentido em meio ao sofrimento e em meio à dor. Então aqui, Davi, ele celebra a bem-aventurança do perdão. Ele mostra o peso do pecado quando ele não é confessado ao Senhor, mas ele também mostra a alegria quando nós recebemos o perdão de Deus. E também ele finalmente diz sobre a necessidade de viver sob a orientação de Deus. É um salmo que ele une a experiência pessoal do autor Davi e também um ensino que pode ser retirado para todo o povo de Deus. Quando eu olho para o Salmo 32, eu posso chegar pelo menos a 3 aprendizados, ou melhor, no mínimo 3 aprendizados. O primeiro, nós vamos aprender sobre a felicidade do perdão, que está entre os versos 1 e 2. Davi, ele abre este salmo, ele começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Irmãos, como vocês sabem, bem-aventurado significa mais do que feliz. Aquele que é bem-aventurado, ele experimenta uma sensação, uma alegria que está além da felicidade. E essa bem-aventurança só é conseguida por aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor nosso Deus. A verdadeira alegria na vida do cristão, ela não está na ausência dos problemas, mas ela sim está na restauração espiritual. Veja bem, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Ou seja, a transgressão existe, o pecado existe, mas a bem-aventurança está no fato de que toda a transgressão é perdoada e todo o pecado é coberto. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, porque Ele nos concede o perdão dos pecados. Davi, então, nesse texto, ele destaca que Deus não coloca a culpa no homem que anda em sinceridade. Ou seja, o homem que anda junto ao Senhor, por mais que ele peque e se arrependa, ele é perdoado, ele é encoberto. O Senhor não leva em consideração. A maior bênção que alguém pode ter, irmãos, não é ter um sucesso material, não é ter um sucesso na vida financeira, em cargos, empresas, mas sim o perdão dos pecados que nós conseguimos através de Deus, o nosso Deus que enviou o seu único Filho justamente para isso, para nos tornar novamente amigos de Deus. Essa é a graça da reconciliação, esse ato maravilhoso que o Senhor Jesus fez por nós. O segundo aprendizado que nós podemos ter com o Salmo 32, ele está entre os versos 3 e 7 e vai falar do peso do pecado quando não é confessado e também sobre a liberdade que a confissão dos pecados traz para nós. Davi, ele relata, quando ele se calou diante do pecado, seu corpo definhava. Havia peso e secura interior, ou seja, quando o rei Davi estava no erro, estava encobrindo o seu erro, ao invés de entregar os seus erros ao Senhor e alcançar o perdão, ele estava desfrutando de uma dor terrível. O texto diz que o seu corpo definhava, ou seja, apodrecia, diminuía, ele se encurtava. Mas o texto não para por aí. Quando Davi decide confessar os seus pecados a Deus, Deus então completamente o perdoa e o torna justo, sem culpa. Irmãos,
Quantos de nós não experimentamos isso todos os dias? Quantos de nós, muitas das vezes, cometemos um pecado, estamos em delito diante do nosso Deus e por culpa, por medo, por vergonha, nós não assumimos ao Senhor o que está acontecendo nas escuras. Irmãos, é tempo de confessarmos os nossos pecados a Deus. A palavra diz que Ele é fiel para perdoar todos os pecados. Irmãos, não há nenhum pecado que o Senhor não possa perdoar, mas o Senhor espera de nós um coração contrito, arrependido, que reconheça os seus erros, mas que também procure e almeje o perdão do Senhor. Nós não podemos acobertar os nossos erros, afinal, quem pode esconder um erro do Senhor? O Senhor tudo vê, os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os bons e os maus. É o que diz o Provérbio 15, versículo 3. Então, irmãos, que nós possamos confessar os nossos pecados ao Senhor, para que possamos alcançar o perdão do Senhor Jesus. Por fim, meus queridos, o terceiro ensinamento que nós temos aqui no Salmo 32 vai falar sobre o caminho da instrução divina, e você pode acompanhar entre os versos 8 e 11. Deus, ele responde ao rei Davi e ele promete guiar e instruir todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Aqui existe um alerta. Não podemos ser como o cavalo ou como a mula, animais estes que precisam de freios, que precisam de objetos para refrear as suas ações, para guiá-los cegamente. Não. O que nós precisamos é confiar em Deus e confiar na tua promessa de que Ele vai guiar e instruir os fiéis. Fiéis em que sentido? Aqueles que confiam no Senhor e também entregam a Ele os seus pecados. Estes confiam nele, estes são fiéis. Nós devemos ser assim, irmãos. O contraste final é o seguinte: muitas dores têm os ímpios, mas aquele que confia no Senhor, ele é cercado por misericórdia. O perdão, irmãos, quando ele é recebido, ele não é uma licença para fazermos tudo de qualquer jeito, para vivermos de qualquer jeito. Pelo contrário, quando nós recebemos do Senhor o perdão, nós somos chamados a andar sob a direção de Deus. Uma direção que é feita em obediência, mas também em alegria, em confiança no Senhor, depositando esperança nele, tendo esperança na tua salvação. Irmãos, que nós possamos agir dessa maneira, que nós possamos encontrar felicidade no perdão dos pecados, que nós possamos encontrar liberdade na confissão dos pecados e que nós possamos nos deixar ser guiados pela instrução do Senhor. Eu espero você amanhã, pela manhã também, onde nós iremos estudar o capítulo 33 de Salmo. Mas, por favor, meu irmão, retorne a este texto durante o seu dia, medite nele, ouça essas palavras novamente e que o Senhor Jesus possa guiá-lo em todas as tuas áreas das suas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém.